Olá! No vídeo de hoje a gente trouxe dois exemplos de pacientes que foram gravemente acometidos pelo Covid-19. Esses dois pacientes eles ficaram mais de 10 dias internados na UTI hoje, infelizmente eles se recuperaram e eles estão aos cuidados do Dr. Marcos Vinícius. Eles têm feito um trabalho de reabilitação no Instituto do Joelho. O Dr. Marcos ele é chefe da fisioterapia, da equipe de fisioterapia do Instituto do Joelho. Ele fez curso de reabilitação em Lyon, na França, reabilitação em medicina esportiva, e eu quero que ele fale para nós a experiência dele com esses casos mais graves de Covid-19, mas antes disso eu gostaria que o Dr. Marcos fizesse um apanhado geral, falasse de todos os pacientes que ficaram em casa, aqueles pacientes que já tinham um baixo nível de atividade, podemos chamar de grupo 1, grupo 2, Dr. Marcos? Podemos chamar assim, claro. Então, o grupo 1 é aqueles pacientes que eram extremamente inativos, já não faziam atividade, mas por vezes ainda saía para passear no parque, saía para passear com a família, saía para dançar e de repente pararam de fazer tudo. E o outro grupo de pacientes, vamos chamar de grupo 2, já era aquele paciente que já era mais ativo, um paciente que já tinha uma rotina de exercício físico, já treinava corrida, jogava futebol com uma frequência 2, 3, 4 vezes por semana, frequentava academia. Esses pacientes, qual a tua percepção, tanto no grupo 1 como no grupo 2, da recuperação desses pacientes? Você tem recebido esses pacientes? Como é que tem sido essa pós-pandemia, esse retorno, né? Não acabamos a pandemia ainda, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma satisfação compartilhar da experiência que nós estamos tendo nessa época de pandemia. Realmente estamos atendendo grupos distintos que estão sendo acometidos pelo coronavírus, né? Então, esse primeiro grupo, que é o grupo de uma atividade menos intensa, em geral as queixas deles são relacionadas à dor na coluna lombar, dor na coluna cervical. Temos a impressão que essas dores estão relacionadas ao fato de ficar muito tempo deitada, muito tempo sentado no sofá, numa postura que não é ergonômica, né, sendo privado de um mínimo de atividade, e está tendo uma procura importante desses pacientes para tratar em geral a coluna. Geralmente são pacientes mais idosos ou são pacientes de... Em geral, são pacientes acima de 50, 60 anos, então, que já tem alguns déficits relacionados ao processo de envelhecimento, déficit de força, déficit de coordenação, né? E, então, com base numa avaliação inicial, nós vamos preconizar o que é importante para esse paciente para reabilitar essa coluna, que é uma queixa mais frequente para esse grupo. Então, são pacientes que já deveriam ter vindo procurar um trabalho de reabilitação, já deveriam estar inseridos num trabalho preventivo. Poderíamos afirmar que sim, poderíamos afirmar que são pessoas que futuramente iriam desenvolver algum problema articular. É possível. E o fato da pandemia só foi a gota d'água. Só acelerou o processo, por estar muito tempo em casa, enfim, só acelerou esse processo, e com base nessas disfunções a gente precisa tratar esse paciente. Perfeito. E com relação ao segundo grupo, aquele que era, como nós, assim, bastante ativo, quase atleta. Então, esse segundo, ele tem uma característica distinta do primeiro. A queixa tem mais relação com o joelho, com o membro inferior, por vezes com o ombro, que eram pessoas que tinham uma atividade mais importante, ficaram parados durante um tempo importante, e nesse retorno, por vezes, não tem a percepção de ter que voltar de forma gradativa, que tem que cuidar, porque se fadigar, se fizer exercício muito intenso, pode ter problemas, repercussões no joelho, enfim, em articulações, especialmente em membros inferiores. São pacientes que voltam de uma hora para outra, assim, não tem uma fase de adaptação, acho que até pela ansiedade, né, de ficar tanto tempo sem ter uma atividade, quando volta como se não tivesse parado, não tem esse processo de adaptação, né? E por vezes são pessoas que a atividade física é extremamente prazeroso para ela. Reduz ansiedade, estresse, já tá no habitual da pessoa, né? Já está na rotina, né? Isso. E aí ela tinha um nível de atividade que ela retorna naquele nível, mas por vezes ela não entende que ela tem que dar um passo atrás, recuperar alguns parâmetros importantes para que essa sua atividade seja mais segura possível. E você acredita que
esse retorno às atividades vai ter um número maior de lesões nesse segundo grupo, esse grupo que era ativo antes da pandemia, ou você acredita que... É provável porque nem todos têm o entendimento, né, de que essa volta tem que ser gradativa. Por vezes não procuram um auxílio de um profissional para fazer uma avaliação e com base nessa avaliação inicial sobre algumas carências em função das perdas que teve nessa época de pandemia, e aí sim está suscetível a desenvolver mais lesões musculoesqueléticas. E você tem recebido esses pacientes? Temos recebido pacientes especialmente, eu posso citar que especialmente dores em membros inferiores. Assim. Uma coisa que eu achei interessante no consultório, que eu não esperava, foram crianças que voltaram a realizar atividade física, principalmente crianças que já treinavam, já tinham treino de luta, de dança, de futebol, e ficaram restritos durante a pandemia e agora de forma progressiva têm voltado aos treinos e têm procurado o consultório com bastante queixa de dor, principalmente dor no joelho, dor no lombar. Qual a tua percepção com relação a isso? A gente já tinha uma procura importante, né, desses pacientes com dores relacionadas especialmente ao crescimento, essas crianças, dores em especial em membros inferiores. E também temos uma impressão que essa inatividade e agora podendo retornar gradativamente a correr, a jogar a sua bola, entendemos que a criança por vezes também não tem essa percepção da intensidade do exercício. Então nós temos uma procura importante de crianças para nós tratarmos joelho, tornozelo, enfim, provavelmente relacionado a essa mudança importante de não tinha atividade física e agora está tendo uma atividade física mais intensa. Um outro item que eu achei interessante é muita gente fazendo treino funcional, fazendo exercício em casa, sem supervisão, baseado em um aplicativo meio que padronizado o tipo de exercício. E uma coisa que eu vejo é que essas pessoas têm realizado esses exercícios com uma frequência alta, talvez inadequada, e geralmente são movimentos balísticos, são movimentos instáveis que favorecem o surgimento de lesão, de dores articulares, de problemas articulares. Nós entendemos o anseio das pessoas na pandemia de ter um mínimo de atividade e por vezes procura mídias sociais, redes sociais, alguma atividade que ele possa se enquadrar e realizar em casa, mas que por vezes não existe uma avaliação para entender qual que é a necessidade daquela pessoa, se determinado exercício indicado para aquele perfil de paciente, e aí somado a isso também tem pessoas que exageram na atividade em casa, realmente, e então a impressão que tem que se não houver uma nova educação nesse sentido, as lesões vão desenvolver ainda mais. Mais alguma coisa que você queira abordar de forma geral com relação a esses pacientes antes de entrarmos nos casos graves de Covid? Eu acho que vale ressaltar, antes de entrar nos casos graves, que além dos casos graves, nós também atendemos paciente que teve sintoma leve de Covid, que não precisou de internamento, mas que também tem procurado o nosso serviço por importante dor, especialmente em ombro, com redução da função, né? Não sabemos, assim, qual que é a relação da Covid com essa dor, mas é algo que também tem nos chamado a atenção. A incidência de dor no ombro em pacientes que foram acometidos por Covid. Que não ficou internado, justamente. Interessante. E com relação aos pacientes que foram gravemente acometidos pelo Covid, o que você percebeu, o que você tem para falar para nós, como tem sido a reabilitação desses pacientes? Então, vamos passar alguns vídeos que nós fizemos, o tratamento deles, né? Um paciente do sexo masculino e do feminino, com comprometimentos distintos, né? O paciente do sexo masculino com uma importante dor no ombro, provavelmente relacionado à imobilidade na UTI. O paciente na UTI, a gente sabe que ele é colocado de barriga para baixo para ventilar melhor o pulmão. A posição do braço elevado, né? Pois é, a posição do ombro não é a melhor possível para essa articulação. E aí ele sai do hospital. O ombro é uma posição que acima de 45 graus ele começa a ter um mecanismo de impacto. Então, se ele ficar muito tempo na posição elevada, ele aparece o surgimento de patologias. E segundo o relato... Por vezes o paciente acaba, né?
Segundo o relato do paciente, a equipe médica disse que tem relação com isso, que ele ficou durante muito tempo nessa posição, com o ombro acima de 90 graus, e também a perda de massa muscular, né, por tanto tempo imobilizado. Então chegou para a gente com dor, né, referindo muita dor no ombro, com dificuldade de movimentação, de movimentos simples, né, mas que, de acordo com a sua avaliação e gradativamente com os exercícios, o programa de exercícios, tem evoluído favoravelmente, graças a Deus. E fora dor no ombro, mais queixas articulares? Pois é, a outra paciente do sexo feminino, diferente do paciente número 1, digamos assim, o homem, ela veio com uma dor importante em joelho, uma dor em movimentos simples do dia a dia, subir e descer uma escada, subir e descer uma rampa simples, com bastante acometimento, bem inflamado o joelho, mancando bastante, e que ao longo do nosso tratamento aí, tem evoluído também favoravelmente nesse sentido. Os dois estão evoluindo de forma favorável. Os dois estão evoluindo de forma favorável. É uma evolução que por vezes não é tão séria, né, porque eles tiveram muitas perdas, mas que graças a Deus, gradativamente eles estão melhorando e estão reduzindo as suas queixas de dor. Essa mulher, os dois exemplos, tanto a mulher como o homem, ficaram mais de 10 dias internados na UTI. Os dois, sim, e é interessante porque eles tinham uma rotina antes da pandemia diferente. Um era mais ativo, com atividade física regular, fazia academia, fortalecimento, alongamento, atividade física recreacional, e o outro paciente não, já não tinha o hábito de fazer uma atividade física regular. Entretanto, os dois foram acometidos em articulações distintas, mas os dois foram acometidos de forma importante, com bastante queixa de dor. Importante, né, que mesmo fazendo atividade, mesmo sendo uma pessoa ativa, você não está imune ao Covid, né? Esse é um exemplo importante. Esse foi o exemplo de um paciente que era bastante ativo, fazia atividade física com uma frequência importante, teve menos de 60 anos, foi acometido pelo Covid, teve a forma grave, teve que ser internado, UTI. Então a gente não está, ninguém está imune a essa doença. Vale a pena a gente manter as nossas atividades, mas com certos cuidados, com distanciamento, uso de máscara. Perfeito. Procurar um profissional capacitado, né, também para fazer um trabalho de equilíbrio muscular, digamos assim, para que gradativamente a gente possa voltar à nossa rotina anterior à pandemia de forma mais segura. Vamos fazer isso, né? Vamos passar o vídeo. Agora nós vamos mostrar os pacientes que foram gravemente acometidos pelo Covid e como tem sido o trabalho de reabilitação aos nossos cuidados no Instituto do Joelho. Nesse vídeo, nós trabalhamos na recuperação do ganho da amplitude de movimento, que nada mais é que o resgate do movimento normal da articulação. Para isso, nós usamos aparelhos específicos para ganho do movimento passivo, que é mais estável e seguro, com velocidade contínua e com limites definidos. E também ganho de ADM passivo assistido, com o intuito de buscar um ganho maior, respeitando a tolerância e o limite de dor do paciente. Agora estamos demonstrando a recuperação do condicionamento cardiorrespiratório, sendo utilizado aqui no caso na paciente em que o acometimento principal foi o joelho, a bicicleta estacionária horizontal. Desta forma, reduzimos a carga da articulação. E no outro paciente em que o acometimento principal foi o ombro, uma opção é a utilização do elíptico simulador de caminhada,
Desta forma, além de trabalhar o condicionamento cardiorrespiratório, ele faz movimento estável e limitado das articulações dos membros superiores. Outro item importante a ser corrigido é a flexibilidade muscular, realizando um trabalho de alongamento passivo, ou seja, o profissional habilitado executando o alongamento do paciente. Assim, nós otimizamos os grupos musculares mais prejudicados de forma contextualizada. Nesses vídeos a seguir, demonstraremos a recuperação da força muscular, com exercícios estáveis em máquinas, evitando movimentos balísticos, que são movimentos descoordenados. Desta forma, realizamos fortalecimento mais estável, mais seguro e mais efetivo, aprimorando a força da musculatura, melhorando o movimento articular, reduzindo a carga nas articulações para as atividades do dia a dia e principalmente se houver a pretensão de realizar uma atividade física maior. Agora, vamos falar sobre propriocepção, que é a recuperação do equilíbrio, da coordenação do segmento afetado. Durante a inatividade, perde-se bastante equilíbrio e coordenação, e é primordial que isso seja recuperado para reduzir o estresse nas articulações para as atividades de rotina. Como exemplo, nós sabemos que pessoas saudáveis por volta dos 60 anos de idade tem um déficit fisiológico dessa coordenação em vários segmentos do corpo em torno de 60%. Ou seja, uma pessoa de 60 anos comparado com uma pessoa de 20 anos para caminhar uma quadra terá um estresse em vários segmentos articulares envolvido nessa caminhada 60% maior do que a pessoa de 20 anos. Então, nós já recomendamos esse trabalho preventivo para evitar quedas e desgastes articulares nas pessoas de mais idade e acreditamos que essa restrição imposta pela pandemia aumente a necessidade dessa abordagem terapêutica. Nós estamos mostrando o trabalho de analgesia, que é realizado ao término dos atendimentos com a finalidade de auxiliar no alívio da dor. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial aos pacientes que consentiram com a divulgação desses vídeos.